Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 8 de julho de 2021, teremos 4 palpites, um dia com poucos jogos, mas ainda assim teremos algumas entradas. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo é o Entag e Pirâmides, jogo válido pela primeira divisão egípcia, onde a gente tem a 22ª rodada da temporada egípcia, onde a gente tem o Pirâmides em nono com 36 pontos e o El Entag em último com apenas 18 pontos. Competição que está com uma boa tendência de gols, tanto que o El Entag nos últimos 5 jogos, em todos, tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Pirâmides, nos últimos 5 jogos, em 3, tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos, tivemos 2 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,60, porque eu acredito que ao menos 2 gols no jogo deve ser muito possível. O terceiro seria a nossa coroação. Tanto que vejo com bons olhos porque o Pirâmides, uma equipe que estava montando um elenco muito forte nas temporadas passadas, mas que nessa temporada não vem tão bem, mas já marcou 34 gols e tomou 29, ou seja, uma equipe que ao mesmo tempo que faz, toma muitos gols, tanto que está ali no meio de tabela, e nos últimos 5 jogos a gente tem 4 empates e 1 derrota. Já a equipe do El Entag é o último colocado. A equipe praticamente está rebaixada, tem muito jogo, tem muita competição, mas a equipe não consegue demonstrar grandes coisas. Tanto que nos últimos na competição inteira, a equipe marcou 23 gols e já tomou 48. A defesa mais vazada de toda a competição. Sem falar que o Entag nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. Então um jogo que bota frente a frente uma equipe de meio de tabela que marca e toma muitos gols contra uma equipe que é o último colocado, que está tentando reagir, mas que até o momento não conseguiu mostrar tantas coisas e que tomam muitos gols. Sem falar que quando se enfrentam, as perspectivas de gols também é muito concreta. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para El Entag e Pirâmides. Passando agora para Chapecoense e Corinthians, jogo válido pelo Brasileirão. Aqui a gente tem o Corinthians 13º colocado com 11 pontos e a Chapecoense ali em 19º com apenas 4 pontos. Duas equipes que não vêm tão bem assim na competição, enquanto a Chapecoense ainda não venceu e nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Corinthians, depois da chegada do Silvinho, começa a mostrar corpo, começa a encaixar. A equipe não vem vencendo, mas é uma equipe que não vem tomando tantos gols, não vem perdendo como vinha anteriormente com o Mancini, tanto que nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 vitória. O Silvinho conseguiu dar uma encaixada no time, mas precisa melhorar o sistema ofensivo. E agora enfrenta a equipe da Chapecoense, uma equipe que ainda não se encontrou na competição. Alguns jogos fazem até bons jogos, mas em outros a equipe praticamente se perde, a equipe some. Quando joga dentro de casa, a tendência era que a equipe mandasse na partida, mas na maioria dos jogos a equipe é dominada até em seu estádio, como foi no jogo com o Bahia. O Bahia dominou praticamente o jogo inteiro. A Chapecoense parecia que estava jogando fora de casa, e contra o Corinthians eu acredito que não deve ser diferente, porque o Corinthians, pela força da camisa que tem no cenário nacional e pelos últimos jogos que vem fazendo, eu vejo a equipe paulista num momento melhor. Não vem vencendo, mas pegou boas equipes como Fluminense, São Paulo e Inter. Não ganhou, mas também não perdeu. Conseguiu fazer 3 pontos contra boas equipes do cenário nacional. E pega uma equipe agora que ainda não venceu em 9 jogos, não apresenta um bom futebol e tem tudo para brigar contra o rebaixamento dessa temporada. E que quando joga dentro de casa também não consegue mostrar grandes coisas. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no Corinthians. A odd está na casa de 1,46, porque por tudo que essas duas equipes vêm apresentando nos últimos jogos, eu vejo a equipe paulista melhor. Até porque a Chapecoense ainda não venceu, vem de 2 derrotas seguidas, sendo uma delas com um jogador a mais. O jogo estava 1-1 com o Fortaleza. A Chapecoense tinha um jogador a mais, mas mesmo assim
conseguiu ainda perder para a equipe cearense, enquanto o Corinthians vem de um empate sofrido contra o Inter, um empate no clássico com o São Paulo e também um empate contra o Fluminense, na qual ainda estava ganhando da equipe carioca. Então, pelo contexto, eu vejo o Corinthians um pouco melhor nesse momento, por isso, empate anula a aposta no Corinthians, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Remo e Vila Nova, jogo válido pela Série B do Brasileirão, duas equipes que subiram da temporada passada da Série C, tanto que fizeram a final, onde o Vila se sagrou campeão, e nessa temporada o Vila é o atual 12º colocado com 10 pontos e a equipe do Remo em último com apenas 7 pontos somados. Equipes que vivem momentos opostos, enquanto o Remo vem de 2 derrotas seguidas e nos últimos 5 jogos, além das 2 derrotas, tem 3 empates, a equipe do Vila não vinha de uma boa sequência, vinha de 2 derrotas seguidas e depois da derrota por Confiança, o técnico foi trocado, agora tá um interino e depois que esse interino entrou, a equipe do Vila começou a mostrar um futebol melhor. Empatou o clássico com Goiás, venceu o Operário fora de casa e jogou muito bem com a equipe da Ponte Preta. É aquele negócio, o Vila é uma equipe que depois da chegada desse treinador interino, a equipe começou a jogar bola, começou a sair mais para a partida, mas ainda tem muitos problemas em marcar gols. Mas agora pega a equipe do Remo, que não vem nada bem, vem de 2 derrotas seguidas e até agora não conseguiu emplacar na competição. Então, tendo em vista todo o contexto que essas duas equipes está no momento, eu acredito que o Vila, ao menos o empate desse jogo, ela deve levar. Até porque a equipe jogou muito bem contra a equipe da Ponte Preta, foi um bom jogo da equipe do Vila Nova, não conseguiu marcar o gol, mas jogou muito bem, fez um bom jogo também contra o Operário, enquanto o Remo também não conseguiu fazer um bom futebol contra o Coritiba e muito menos contra o Sampaio Corrêa jogando em seus domínios. Então acredito que deve ser um jogo bem truncado, com muita parte ofensiva da equipe do Remo, até porque joga dentro de casa, mas eu acho que a equipe do Vila deve conseguir controlar as ações do jogo. Por isso, dupla chance, Vila Nova ou empate, odd na casa de 1,71 é o nosso palpite para esse jogo, porque tudo que envolve o jogo, acredito que o Vila deve explorar os espaços que a equipe do Remo deve dar, até porque a equipe joga em casa e precisa muito vencer, e pega uma equipe que vem teoricamente num bom momento, são 3 jogos com 2 empates e 1 vitória, a equipe vem pontuando, é a característica do time do Vila. Já a equipe do Remo, que também é uma característica de pontuar em seus jogos, não vem tão bem na competição e mesmo jogando dentro de casa, na minha visão, o momento do Vila é melhor. Por isso, dupla chance, Vila Nova ou empate, odd na casa de 1,71 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, New York Red Bulls e Philadelphia Union, jogo válido pela MLS. Aqui a gente tem na Conferência Leste o Philadelphia em terceiro com 19 pontos e o New York Red Bulls em sétimo com 16 pontos. Jogo da competição que tem uma tendência muito grande de gols e duas equipes que não vêm fugindo dessa regra. Tanto que o New York Red Bulls nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. 3 gols ou mais. Já a equipe do Philadelphia nos últimos 5 jogos, em 3 na verdade, tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, apesar de apenas em 2 jogos dos últimos 5 a gente ter tido 3 gols ou mais, pelo contexto dessas duas equipes, por serem duas equipes que estão na faixa de playoffs da Conferência Leste, não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,90 e eu vejo com bons olhos porque a equipe do Philadelphia é a terceira colocada, já marcou 15 gols, mas também já tomou 11, enquanto a equipe do New York Red Bulls já marcou 16 e tomou 14, o que mostra que essas equipes mantêm a característica da MLS, que é uma característica de jogos muito disputados, jogos onde as equipes fazem gol, tomam gol muito rápido, com muita frequência em seus jogos, tanto que o New York Red Bulls vem de uma boa vitória sobre o Orlando fora de casa por 2-1, e o Philadelphia, apesar de vir de uma derrota de 1-0 pro Nashville, vinha de um jogo de 3-3 com o Chicago Fire. Então, um jogo de uma tendência muito grande para o mercado de gols, como é de costume na Liga Norte-Americana. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,90 é o nosso palpite para New York Red Bulls e Philadelphia Union. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 4 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Tendo em vista hoje ter poucos jogos, a gente não vai ter bilhetes prontos, ele volta amanhã, então valeu!